Passamos então agora para o magazine Vida em França, onde analisamos os votos da direita tradicional francesa com a atual situação do partido Os Republicanos, agravada pelo mau resultado na primeira volta das presidenciais. Um trabalho de Ligianjos. Vida em França. Até dia 15 de maio, os republicanos têm de saldar uma dívida no valor de 7 milhões de euros dos encargos de campanha. A grande interrogação é conseguir fundos para fazer campanha para as próximas eleições legislativas marcadas para junho. O antigo presidente francês Nicolas Sarkozy anunciou esta semana apoiar Emmanuel Macron para a segunda volta das eleições, que vão opor o candidato, que foi também presidente nos últimos 5 anos, à candidata de extrema-direita Marine Le Pen. Os republicanos vivem um momento de incerteza até meados do próximo mês, descreve Paulo Marques, apoiante da candidata dos republicanos, Valérie Pécresse. A realidade é que, efetivamente, o seu antigo partido, Les Républicains, que ele fundou, encontra-se numa situação crítica essa porque Valérie Pécresse não conseguiu atingir os 5%, o reembolso de campanha não será efetivo, só perto de 800 mil euros vão ser reembolsados para uma dívida de campanha para manter viva a democracia, uma dívida de 7 milhões de euros, e é óbvio que aí muito da família republicana fica um pouco aquém de uma expectativa e de um envolvimento de Nicolas Sarkozy, sabendo que está obviamente em risco manter viva o centro-direita, e isso preocupa. No entanto, hoje o debate em França é efetivamente como conseguir ter os apoios suficientes para poder finalizar as contas de campanha a 15 de maio. Isto significa que o desaire do partido, os republicanos, relativamente ao reembolso dos encargos de campanha, uma vez que Valérie Pécresse não conseguiu obter 5% das intenções de voto, pode pôr em causa a sobrevivência do partido, os republicanos? É óbvio que vai haver essa dificuldade essa que ainda tem majoração pelo facto de termos eleições legislativas logo após, e que aí também é necessário ter fundos suficientes para fazer campanha e termos uma forte visibilidade. Tudo agora está numa certa incerteza. No entanto, o que é importante frisar é o facto que há esta preparação de recolha de fundos, mas uma preparação também de ver como é que se vão inicializar essas campanhas legislativas. Essas estão próximas da população, mas não tão próximas do que eram de antes. Porquê? Porque o facto de já não se poder acumular o facto de ser presidente de Câmara e deputado faz com que os deputados estão mais afastados do que nunca das suas realidades, dos seus territórios, das suas populações. É óbvio que hoje a situação é crítica, tal como é crítica ainda hoje para o Partido Socialista, com 1,7% que Anne Hidalgo teve, mas é óbvio que o que nós também podemos verificar é que as sondagens estiveram erradas, com números abismais de diferenças fortes entre as sondagens antes das eleições e o resultado final. 8 dos 12 candidatos não conseguiram obter 5% da intenção de votos. Pergunto-lhe agora, o discurso dos republicanos não ficou baralhado com um antigo presidente que não apoia a sua antiga ministra, com agora Éric Ciotti que apela a não votar Macron, Valérie Pécresse que era uma espécie de abertura encarnada dos republicanos? Existe neste momento uma possibilidade da direita virar ainda mais à direita? Quem está a virar hoje à direita é Emmanuel Macron, porque Emmanuel Macron diz que eu vou falar aos que votaram Marine Le Pen. Isso é óbvio. Quando está na campanha presidencial, fala-se a todos os franceses. E depois é óbvio, tem que haver campanha, mas não houve campanha. A nossa candidata, Valérie Pécresse, sempre optou pelo projeto. Porquê? Porque ela já tinha sinais muito positivos pelo facto de ter conseguido pela segunda vez um resultado e ganhar as eleições regionais da primeira região da Europa. E isso foi a aposta. Obviamente que o facto de haver uma recusa de debates sobre as realidades das populações eleitoras francesas, seja o poder de compra, por exemplo, que
nunca esteve na campanha da primeira volta e que hoje, a partir da segunda-feira à meia-noite, só se falava de poder de compra. É óbvio que não houve campanha da primeira volta. Quem tinha programa foram esses programas completamente invisíveis e foi muitos discursos populistas. Emmanuel Macron, que não esteve na primeira campanha e que hoje, obviamente, está a tentar fazer o que ele não fez durante 5 anos, falar com os franceses, falar com os autarcas, falar com as coletividades territoriais. O poder de compra, que é, aliás, a grande preocupação dos franceses, os riscos e o medo da inflação, esta é, aliás, a grande preocupação desta segunda volta para os franceses e para os candidatos. Sim, mas não é para a segunda volta, já era a primeira volta. Só que não se conseguiu fazer ouvir as propostas sobre este assunto. Porque houve, de um lado, a extrema-direita que sempre manteve essa do poder para conseguirmos. Tínhamos que dar, aliás, o Zemmour, falar de imigração, falar de retirar pensões aos imigrantes, os franceses antes dos imigrantes, e é óbvio que pairou-se com isso no ar. Aliás, as únicas perguntas que se fazia a Valérie Pécresse é se ela não estava a estar mais à direita no seu programa, mas não era, ela falava a todos. E é óbvio que foi inaudível as propostas do poder de compra da Valérie Pécresse, como nem todos, ninguém falou de programa. Na primeira volta, com a guerra na Ucrânia, não houve plateia suficiente para se poder falar aos franceses. Mas hoje a plateia, e verifica-se que a guerra na Ucrânia já está em segundo plano e estamos muito focalizados sobre esta segunda volta, mas segunda volta que não está a decorrer tão bem do que pensava Emmanuel Macron, porque ao tentar aniquilar os outros candidatos, nomeadamente Valérie Pécresse, que tinha muitas probabilidades no início para estar na segunda volta, tendo conseguido aniquilar esse potencial, Marine Le Pen hoje, e com a campanha e a preparação que ela teve durante os últimos 5 anos, faz com que ela está vista como alguém muito mais próxima, muito mais sensível, é o que ela quer dizer, mas é como a prenda de Natal. Temos o pacote, que é muito lindo, mas não sabemos o que há dentro da prenda. E isso é que é muito perigoso e que preocupa, nomeadamente, a nossa comunidade. Corre-se agora o risco dos eleitores, dos republicanos, se desmobilizarem nesta segunda volta e da abstenção aumentar? Os republicanos, se nós formos ver, foi 4,8%. 4,8%, podemos considerar que provavelmente 2%, se calhar, irão em cálculos matemáticos, mesmo se a matemática não faz eleições, 2% podem ir para o Emmanuel Macron, mas a aposta e os republicanos, grande maioria dos votos dos republicanos já foram para o Emmanuel Macron, tal como o do PS, tal como outros partidos. Hoje é Jean-Luc Mélenchon que será a aposta, saber os 20 e tal por cento para onde é que vão. Era Paulo Marques, apoiante da candidata dos republicanos Valérie Pécresse, neste magazine Vida em França.